Olha, o deputado Lindbergh, realmente, eu acho que ele está muito nervoso hoje, né, com tudo que ele está vendo. Ele sabe que a bandeira que ele defende não é a do Brasil, é da Venezuela, do Irã, de Cuba, da China, e um grande parceiro comercial. Vamos ao debate, deputado Lindbergh. A pressão americana impacta o julgamento de Bolsonaro? Gente, isso é uma vergonha. Deixa eu falar uma coisa para você. Na história do Brasil, nunca teve um agrupamento político como esses bolsonaristas que traíssem o país de forma tão descarada. A bandeira deles é a bandeira norte-americana. Vocês viram na passeata na Avenida Paulista, uma bandeira a mais de 100 metros. O Eduardo Bolsonaro está trabalhando lá fora e ele se orgulha de dizer que, além das sanções aos ministros do Supremo, que ele participou da discussão do tarifaço com autoridades americanas. O Brasil perdeu 40 bilhões. É um ataque ao Brasil, às empresas, aos empregos. Aí ontem a gente vê essa porta-voz do Trump falando essa sandice, falando em uso de força militar contra o Brasil. Um país pacífico, um país democrático. Aí sabe o que acontece? O Eduardo Bolsonaro fez um Twitter defendendo isso. Eles, além de trazerem prejuízos econômicos, financeiros, de causar o desemprego com as tarifas, querem ameaçar o Brasil com guerra, com sangue, com mortes. É um escândalo. Isso é um crime de traição à pátria. Você sabe que em tudo que é país do mundo, traidores à pátria, nos Estados Unidos, em vários estados norte-americanos, é fuzilamento, é pena de morte. Eu não estou propondo isso, mas eu estou propondo um crime de alta traição nacional. Esse Eduardo Bolsonaro vai ser condenado. Agora, ele tem que pagar aqui no Brasil. Como traidor da pátria, ele se orgulha de ficar defendendo os Estados Unidos e atacando o Brasil. Ele chegou a gravar um vídeo pedindo para as empresas brasileiras que sofreram com as tarifas saírem do Brasil para ir para os Estados Unidos, que lá eles iam ter todo o apoio. Então, sinceramente, é uma coisa vergonhosa. Agora, falar em atacar militarmente ao Brasil e Eduardo Bolsonaro aplaudir, eu não consigo aceitar isso. Deputado Zucco, ao mesmo tempo para o senhor, a pressão dos Estados Unidos impacta o julgamento? Olha, o deputado Lindbergh, realmente, eu acho que ele está muito nervoso hoje, né, com tudo que ele está vendo. Ele sabe que a bandeira que ele defende não é a do Brasil, é da Venezuela, do Irã, de Cuba, da China, e um grande parceiro comercial, um grande parceiro de relações diplomáticas de décadas, séculos. Os Estados Unidos, Israel, não podem entrar nessa provocação. E é muito triste, porque um estadista, um chefe de governo não deveria estar chupando jabuticaba, humilhando ou ofendendo os secretários de Estados norte-americanos. Perde muito o Brasil, esse nanismo diplomático que o governo Lula tem, essa incompetência do diálogo, porque ao invés de gastar milhões e milhões de recursos com viagens inúteis, eles poderiam agora buscar o diálogo. Isso claramente já retratado em vários veículos de comunicação. Então nós temos aqui, sim, o ministro sancionado pela Magnitsky, que está atacando os direitos humanos, e hoje foi uma prova, querendo condenar sem prova alguma um ex-presidente, querendo julgar, inclusive, no foro de incompetência absoluta. Mas os ataques que o deputado Lindbergh faz à nação norte-americana são muito ruins. É um grande parceiro comercial. Então, a culpa da taxação é justamente por esse tipo de alinhamento, por esse tipo de comunicação, por não buscar um diálogo franco, por não buscar uma harmonia com os Estados Unidos. Começo pelo líder Lindbergh. O voto de Fux, líder, em julgamento, dá fôlego ao ex-presidente Jair Bolsonaro? Não, não dá fôlego, não. A culpa é do mordomo. Então, veja, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Sabe quem foi condenado pelo Fux? O ajudante de ordens. Agora, quem dá as ordens, o Bolsonaro, foi absolvido. Quem foi o outro condenado? General Braga Neto, que foi candidato a vice com Jair Bolsonaro. Vocês acreditam que o ajudante de ordens e o candidato a vice, o Braga Neto, foram condenados por abolição violenta do Estado Democrático de Direito e Jair Bolsonaro não sabia?
É um voto impressionante. Eu vou dar outro argumento aqui, e é difícil de explicar. Você sabe, Zuco, e vocês defenderam a turma do 8 de janeiro. O Fux votou pela condenação de 400 pessoas presas no 8 de janeiro. Os peixinhos. Ele disse que aquela turma fez uma organização criminosa. Agora, os tubarões, os peixões, o Jair Bolsonaro, não tem organização criminosa. Quando aquela turma foi julgada pelo Supremo, o Fux não questionou que o foro era o Supremo Tribunal Federal. Ele podia ter dito, não pode ser no Supremo, tem que ser em primeira instância. Não, ele concordou que fosse o Supremo. Aí só agora, no caso do Bolsonaro, ele disse que o foro é errado, não era para ser o Supremo. Há uns 2 meses atrás, teve o recebimento da denúncia. Ele também não questionou, dizendo que o foro estava errado. Então, é um voto inacreditável. O que era isso, gente? Isso é uma loucura. Pela tese do ministro Fux, era um golpe de surpresa. Porque eles estavam tramando o ajudante de ordens, o vice-presidente, e o Bolsonaro não sabia. Ok. Isso não se sustenta. Então, eu acho que é um voto muito frágil. O mordomo é o culpado. Deputado Zuco, o voto de Fux dá fôlego ao ex-presidente Jair Bolsonaro? Vocês notaram aí o desespero do meu colega, ele está nervoso. Eu não tenho dúvida que ele ficou, atento a todos os argumentos. O Lindbergh sabe muito bem da qualificação do Fux e não dá para falar em qualquer tipo de indicação, já que, inclusive, foi uma indicação da ex-presidente Dilma Rousseff. Diferente do que nós estamos vendo, o ministro Fux, além de ser um grande jurista, eu poderia citar, primeiro colocado para promotor de justiça, primeiro colocado para juiz, integrante do Supremo Tribunal de Justiça, agora do Supremo Tribunal Federal, autor de livros, doutor em direito. Diferente do que ele falou, baseado em jurisprudência, baseado em peças jurídicas, baseado em juristas renomados, o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Dino estavam nervosos, em momento com raiva, brincando com um julgamento que sim deveria ser feito na primeira instância ou pelo pleno, falando em patetas, em Mickey, em cartão de crédito, dizendo que não tem medo do Twitter. Olha o padrão dos juízes que antecederam o ministro Fux, que deixou claro que montou uma equipe com argumentos técnicos, que trouxe elementos, um verdadeiro jurista. Então nós estamos diante de uma aula jurídica. Essa questão da primeira turma, eu não tenho dúvida, uma primeira turma contaminada de ideologia. Como se pode analisar, em termos jurídicos, essa primeira turma? Por isso que nós temos uma incompetência absoluta e esse julgamento tem que ser anulado imediatamente. O deputado Zuco queria começar com o senhor dessa vez. O julgamento do Supremo turbina ou pode minar o projeto de anistia? Olha, Juliana, é importante a tua pergunta. O deputado Lindbergh sabe, ele acompanha na reunião de líderes. Nós tínhamos um momento a assinatura, 290 assinaturas de parlamentares, ou seja, a maioria já da Câmara. Depois conseguimos também o apoio da maioria dos líderes. Então, esta pauta está madura e precisa ser enfrentada. Ninguém está pedindo para que seja aprovado a anistia. Nós estamos pedindo para que seja pautado a anistia. Cabe ao Congresso, aos representantes do povo. O deputado Lindbergh representa a sua ideologia, nós representamos a nossa, e tem outros parlamentares que querem superar essa matéria. E eu lembro que a anistia, ela é necessária, ela não é só importante como um dever moral, como jurídico. Importante salientar, em 79 foi anistiado crimes, eu poderia citar com toda a tranquilidade, Rui Falcão, presidente do PT, envolvido em atos de guerrilha, a ex-presidente Dilma Rousseff, em possível assalto a banco, o Zé Dirceu, num possível sequestro de embaixador. Crimes foram feitos e a anistia foi votada. Eles estão anistiados, muitos inclusive voltaram ao poder. Agora, por que não anistiar pessoas que estavam no 8 de janeiro e que estão hoje, gente, numa cela de 3x3 com traficantes, com faccionados, com homicidas?
É impressionante, mulheres, idosos em regime fechado, sem o devido processo legal, sem a ampla defesa. E o ministro Fux falou, golpe sem um governo deposto, golpe sem armas. Então essa narrativa da esquerda caiu por terra hoje. Não existe mais essa teoria. Eles tentaram forçar, eles botaram o principal ministro deles, não é o da Fazenda, Desenvolvimento Econômico, o principal ministro é o Sidônio, o marqueteiro. Por isso que eu digo, a anistia tem que ser votada imediatamente. Se um criminoso pode ter anistia, por que o homem, a mulher do batom, o pipoqueiro ou quem vendeu algodão doce não pode? Líder Lindbergh, o julgamento no STF pode turbinar ou minar o projeto da anistia? Olha, deixa eu contar, seria um absurdo a anistia. A gente está no meio do julgamento do Supremo Tribunal Federal. Tudo indica que Bolsonaro vai ser condenado e os militares que participaram dessa trama golpista. O que eles querem? Livrar a cara do Bolsonaro. Zucco, deixa eu te contar. Vocês falam muito das senhoras que protestaram, tem gente presa. Tem 140 pessoas presas, a maior parte das pessoas já estão liberadas. Agora, deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês só querem livrar a cara do Bolsonaro. Vocês não estão preocupados com essas pessoas. Tanto é que Fux condenou 400 dessas pessoas. Disse que era organização criminosa. Condenou agora o ajudante de ordens. Mas livrou a cara de quem? Do Bolsonaro. Só do Bolsonaro. Fux condenou aquela turma. Vocês estão pedindo anistia? Eduardo Bolsonaro, quando a Polícia Federal revelou aquelas gravações do Eduardo Bolsonaro com o pai dele, estava Eduardo Bolsonaro dizendo, olha, eu sou contra o Anistia Light, que tire aquele povo, que a gente vai queimar um cartucho com os Estados Unidos. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Isso é um papelão, tem um julgamento em curso. Sabe o que é que os ministros supremos já disseram? Que a anistia em relação a crimes contra o Estado Democrático e Direito é inconstitucional. O ministro Gilmar Mendes, no domingo, naquele Twitter, respondendo à provocação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que atacou o Supremo Tribunal Federal, ele diz o seguinte, crime contra o Estado Democrático e Direito é impassível de anistia, não pode. O voto do ministro Flávio Dino foi um voto muito firme nesse sentido. O Fux, que você está defendendo como um grande jurista, sabe o que é que o Fux disse? No caso que Bolsonaro deu um induto para aquele deputado Daniel Silveira. Vocês lembram? O Fux disse o seguinte, não vale, porque crimes contra o Estado Democrático e Direito são cláusulas pétreas. Então não pode haver anistia. Então esse é o posicionamento do Supremo. Então vai a Câmara entrar numa coisa dessa, num movimento desesperado, porque eles só pensam numa coisa, livrar a cara do Jair Bolsonaro. Os outros que paguem a conta. É isso que está acontecendo. Hoje o Fux não se retratou, não. A turma vai continuar presa. Ele voltou pela prisão daqueles que foram no 8 de janeiro. Para o Fux era uma organização criminosa. Só não é para o Bolsonaro. Isso é incompreensível. Deputado Zucco, para a gente fechar, 30 segundos. O negócio é poder anistiar assaltante de banco, guerrilheiro, homicida, esse pode anistiar. Agora, quem estava lá no Rio de Janeiro, ou quem não cometeu crime algum, isso realmente é o que a esquerda pensa. Pois nós queremos uma anistia ampla, geral e restrita de todos os envolvidos. E, mais uma vez, o grande pavor é que hoje o ministro Fux deixou claro, o presidente Bolsonaro vai estar nas urnas e vai ganhar a eleição, até porque lidera todas as pesquisas. Okay. E este é o pavor da esquerda. Esse é o desespero da esquerda. Deputado Lindbergh, para fechar, 30 segundos. O Zucco falou da anistia de 79, deixa eu contar. Naquele período a gente tinha uma ditadura. Houve uma anistia e teve um problema nessa anistia. Sabe qual foi o problema nessa anistia? O pessoal da ditadura, isso o Golbery jogou um papel, acabou livrando a cara daquele pessoal da ditadura que torturava a gente, que matava a gente. Então aqui não teve justiça de transição. Ninguém foi preso. Quem matou o Rubens Paiva, não foram os militares que mataram o Rubens Paiva, não foram presos. Sabe o que aconteceu? Eles vieram de novo. Por isso que nesse caso, essa turma tem que ser culpada, julgada e pagar a pena, para que não repitam.
E você, o que achou? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e até a próxima.